Queridos, que alegria estarmos aqui hoje, né, Mohamed? A casa é sua, você já sabe, a gente já conversou hoje, irmão. Deus abençoe. Que alegria encontrar com um amigo de muito tempo, né? 10 anos aí, né, Marconinho? Uma alegria, Marconinho, uma bênção com a sua digníssima. Qual é o seu nome, querida? Natália, seja bem-vinda, Natália, tá? Não conheci ainda a parte da família, né, Marconinho? Que Deus abençoe, Natália. Uma alegria tê-la conosco, querida, aqui em São Paulo, tá? E Marconinho, eu sou suspeito, né? Desde acampamento, desde fazer trollagem com os amigos, né? Então, assim, muito bom de tê-lo aqui, meu irmão, mais uma vez, tá? O meu Filipão, né? Felipe, Deus abençoe e continue te abençoando, irmão. Eu sei que quando você não está aqui, você está pelas UTIs salvando gente. Então, nós agradecemos a Deus por sua vida e da sua esposa, né? Daqui a pouco, eu estava dizendo, né? Daqui a pouco a gente tem orado para Deus ir abençoando, aumentar essa quantidade de crianças aqui, né? Orando por vocês, né? Agradeço pela vida da minha querida mãe, né? Glória a Deus. Depois de exatamente, vocês estavam comigo aqui, lágrimas, né, Imagine? Sorrisos, tanta gente nesse 1 ano e 2 meses já veio para a comunidade, Deus já abençoou, já foi, né, seguiu o vento, mas muita gente que orou por a vida da senhora, né, e nós somos gratos ao Senhor, né, por sua existência, mãe, né, porque a senhora é prova da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre nós, né, que somos tão pequenos, né. Se a senhora quiser falar à igreja, fique à vontade, tá certo? Fique muito à vontade, tá? No final do sermão, se a senhora quiser orar comigo aqui, tá bom? Só queria que a senhora soubesse que essa igreja e muita gente pelo Brasil orou por sua vida, né? Então, glória a Deus por isso. Fico muito feliz de ver a minha querida irmã Otávia e a nossa querida Andressa, a nossa parteira da casa, né? Então, todo mundo já sabe. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Nós somos gratos ao Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 21. Claudinho, hoje tem movimento, igreja em movimento, filhão? Tem? Então, vamos chamar a igreja em movimento com o nosso querido Cláudio. Com algumas semanas, passam voando. E por isso vale a pena a gente parar para perceber quanta coisa boa está acontecendo. Talvez seja por isso que o Igreja em Movimento existe. Para a gente olhar com atenção para o Deus que vai construindo no meio da vida da igreja. E aí, Cidade Viva, estamos começando mais uma Igreja em Movimento. E hoje tem algumas coisas bem especiais para compartilhar com vocês. Uma delas é a Páscoa de Todos os Povos. E é sempre um tempo muito forte para a nossa igreja, porque nos faz lembrar com profundidade daquele que sustenta a nossa fé. Na Sexta-feira Santa, dia 3 de abril, teremos 2 apresentações de espetáculo, às 18 e às 20 horas. E no sábado, dia 4 de abril, temos mais 3 sessões, às 16 horas, 18 e 20 horas. A entrada é gratuita, então já se organize, escolhe um horário e também pensa com que você pode convidar para viver esse momento com você. E no domingo de Páscoa, todas as igrejas da Comunhão Cidade Viva estarão reunidas em celebrações especiais. E falando em separar um tempo com intenção, entre os dias 17 e 19 de abril acontecerá um encontro 2 em 1. Um tempo pensado especialmente para casais, para fortalecer vínculos, renovar conversas e cuidar da caminhada juntos. Porque relacionamento também precisa de atenção intencional. E mudar um pouco a rotina já faz muita diferença. Para mais informações e inscrições é só acessar o aplicativo Cidade Viva. E se tem uma palavra importante por aqui, ela é cuidado. Você sabia que é rápido, fácil e seguro fazer o check-in do seu filho na Rede Kids? No aplicativo Cidade Viva você consegue acessar as informações da sua criança e fazer tudo de forma muito prática. Além de facilitar a sua chegada. Também traz mais segurança na entrada e na saída das salinhas. É só baixar o app, entrar na área Check-in Kids ou Jump e cadastrar seu filho como dependente. No dia 25 de abril, às 16 horas, teremos o AME Cipa. Um encontro pensado para quem deseja servir e entender melhor como pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Porque servir aproxima e também transforma. E se esse é um desejo seu, as inscrições já estão abertas no aplicativo Cidade Viva, na aba Eventos.
No fim, tudo isso fala sobre a mesma coisa, caminhar juntos. Crescendo, servindo, aprendendo e vivendo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Que a gente siga atento ao que Ele está fazendo. Te esperamos na próxima semana. Deus te abençoe. Que bênção ver o que o Senhor está fazendo pelo Brasil. Né? E eu sempre falo, né, da graça que eu tive, que o Senhor me deu de poder servir a uma geração anterior, a minha geração. Esse casal aí foi um casal que eu vi nascer, né? Eu já pude pastorear Andressinha, né? Servir junto. Nós fomos pastoreados juntos e depois eu pude servir pastoreando na Rede Nuvem, né, Marcolinho? Então, como o Senhor tem sido bom conosco. Abra aí em Mateus 21 e nós vamos ler do 1 ao 11. Nós estamos no penúltimo domingo do Formados para Cuidar durante a nossa quaresma. Hoje nós teremos ainda a mesa do Senhor. Eu queria te desafiar mais uma semana, faça a quaresma, né? Firme o seu coração no Senhor. Se você não fez, né, durante esses dias, você tem aí mais 6 dias. O domingo, né, a gente pensa, né, a gente comunga que é o domingo do Senhor. Então, você vai ter de segunda a sábado, né, para fazer a quaresma, né, a última semana. Então eu te faço um desafio, se desafie, né, a viver a quaresma, se desafie a ler o devocional, se desafie a colocar o seu coração no Senhor e esteja atento àquilo que Ele tem falado à igreja. Mateus 21, do 1 ao 11. É muito interessante, irmãos, de pensar que o nosso Senhor Jesus, Ele tem sido muito bondoso conosco. Ontem, em ligação com o André, né, e Raíssa, né, falando sobre Daniel. Daniel está super bem, tá? Atualizações, fez um mês, anteontem, e Deus está abençoando demais. É o nosso mais novo integrante, junto com o Miguel, né, do Neto, que foi o nosso violonista hoje. Então o Senhor tem abençoado essa comunidade, e ele disse, cara, é incrível ver como Deus cuida das crianças, né? E nós somos como filhos do nosso amado Pai. Essa é a noção que nós precisamos ter. Nós somos filhos de um Deus grandioso, que apesar de ser muito grande, Ele se importa com nós, conosco. Foi o que Gladson falou. Quantas vezes na nossa simplicidade o Senhor adora um coração quebrado, sincero, verdadeiro, muito além do que palavras rebuscadas, do que uma morfologia, do que uma morfossintaxe muito bem posta. O Senhor quer o nosso coração. Isso faz toda a diferença. Eu queria hoje trazer nesse sermão a entrada do nosso Senhor, quando Ele vem e faz aquela entrada em Jerusalém. Eu queria que você, quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga pera, que eu vou perar. Todo mundo encontrou. Então, que bênção. O tema do nosso sermão de hoje é um tema que vem muito a calhar, porque quem você pensa que Deus é? Nessa série Formados, né, no Senhor para Cuidar, o Senhor nos chama hoje. O que é que eu devo fazer? O que é que o Pai me chama? Como nós devemos receber o Rei? Então, o título do sermão de hoje é O que fazer quando recebemos um Rei? Afinal de contas, o Senhor está entrando em Jerusalém agora num jumentinho, e Ele entra como um rei. E Mateus 21 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, olha o que Jesus fez aqui, irmãos. Vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa dele e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta. Lá em Zacarias 9:9, exatamente o que diz. Olha como a Bíblia ela é poderosa e ela é perfeita. O que Zacarias falou alguns centenas de anos atrás se cumpre agora. Digam à cidade de Sião, ou Jerusalém, eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de uma jumenta.
os discípulos foram e fizeram exatamente o que Jesus havia lhes ordenado. Jesus, obrigado. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado por a vida dos meus queridos irmãos que aqui estão hoje, Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, Pai. De pormos o nosso coração em Ti, Senhor. Fale profundamente conosco hoje. Nós queremos, Pai, aprender mais de Ti, Senhor, e queremos ser renovados por Sua palavra. Em nome de Jesus nós choramos, Pai. Amém. Queridos, aqui há uma... Obrigado, Lu, querida. Aqui há um conceito fundamental. Mateus e Marcos, eles escrevem com muita precisão sobre Jesus, né? E Marcos, ele traz a ideia dos milagres de Jesus. Então, se você fosse ao livro de Marcos, né? O livro de São Marcos, ele fala sobre os milagres, sobre o coxo andando, sobre o cego vendo, sobre o Senhor ressuscitando Lázaro de uma forma assim esplêndida. Mas Mateus, ele é mais contextual. Ele fala aos escribas, ele fala aos doutores da lei, ele fala aos judeus. E aqui Mateus traz um aspecto fantástico do nosso Senhor, que é o aspecto de reinado. Então Mateus descreve Jesus como um grande rei. Mas olha que incrível, irmãos. A primeira coisa que eu queria trazer ao seu coração é: qual rei Jesus é para você? Que tipo de rei você enxerga no nosso Senhor Jesus? Porque em algumas comunidades você vai entrar e vai ouvir os caras falando assim: ô, dá a chave do seu apartamento aí que você vai ganhar um Mustang. Isso não é evangelho, cara. Ô, dá uma grana aqui nesse culto aqui que Deus vai abençoar a sua casa. Isso não é evangelho. Mateus deixa muito claro aqui a entrada triunfal do nosso Jesus. E no grego está exatamente assim, irmã Jane, entrada triunfal. A entrada triunfal do nosso Senhor. E aqui já de cara, o Senhor traz, através de Mateus, um grande ensinamento para nós. O Senhor, ele não faz nada nas coxas. Tudo é planejado. O Senhor põe o seu coração na missão. E aqui, ao chegar próximo de Jerusalém, ele para em Betfagé. Ele manda 2 discípulos irem ao povoado pegar o quê? Uma jumenta. Eles iam encontrar uma jumenta com um jumentinho amarrado. E aqui há um grande ensinamento do nosso Senhor. A primeira coisa é que esses discípulos, eles puseram o coração no Senhor, eles confiaram. Eles perguntaram assim: mas como é que vai ser? O Senhor disse assim: só diga que o Senhor vai montar o jumentinho. Olha que incrível. Ele disse: se alguém lhes perguntar, digam, o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Primeira coisa aqui que os discípulos fizeram foi confiar no Senhor. Foi pôr o seu coração no Senhor, independente das circunstâncias. Se o Senhor, ele pôs algo no seu coração, é um propósito que honra a Ele, ouça a palavra do Senhor e confie. Essa é a primeira coisa. Os discípulos, eles confiaram no Senhor. E ele disse assim, no verso 4, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. Zacarias havia predito isso há dezenas de anos atrás, dizendo exatamente: diga à cidade de Sião, ou anunciem, eis que o rei vem a vocês, humilde, montado num jumentinho, cria de uma jumenta. E aqui é incrível, porque o jumentinho, ele ali na posição, ele é alguém frágil. Todo mundo concorda comigo que um jumentinho, filho de uma jumenta, se você tem um jumentinho colado na mãe, ele ainda estava amamentando, ele dependia dela para diversas coisas. E o Senhor entrou montado num jumentinho. Aí você me pergunta assim: pastor, o que isso tem a ver? Qual é o ensinamento? Os judeus, eles esperavam um rei da descendência de Davi, como Jesus era, só que montado num quarto de milha, num cavalo imponente, talvez num camelo. Só que quando eles voltavam das guerras, e você sabe disso, Mohamed, eles voltavam num cavalo imponente para declarar: nós vencemos a batalha. E Jesus entrou como? Num jumentinho. E nesse momento aqui, o Senhor nos ensina qual é o rei, quem é a concepção
como você tem vivido o seu relacionamento com Jesus. Porque às vezes a gente tem dificuldade com os nossos pais. Muitos aqui de nós, inclusive eu, tive feridas paternas que foram saradas. E o Senhor sabe disso. Só que às vezes as nossas feridas paternas, as nossas dificuldades, põem dificuldade no nosso relacionamento com o próprio Jesus. E isso é algo que não pode ser ignorado de forma alguma. Quem é aquele a quem você serve? Quem é Jesus? Eu tenho a impressão que nós vivemos a nossa vida e os dias passam, e eu não sei vocês. Vocês estão percebendo que o ano está passando muito rápido? Ou não? Está passando muito rápido. Semana que vem não. Quarta-feira é abril. Quarta-feira é abril já. Já é o 4º mês do ano corrente. A vida está assim, ó, passando como num passe de mágicas. Ano passado, Marconi, a gente falava da IA. Nossa, olha o que o ChatGPT está fazendo, que coisa incrível. Ele comunica, ele tem uma narrativa e uma autonomia, assim, aterradora, é fantástico. Bicho, hoje, se você olhar a última atualização da Cloud, né? Ela é incrível, bicho, assim, são agentes autônomos trabalhando. Nós estamos falando de um ano. Você põe lá na sua agenda, ele responde, ele agenda, ele dialoga e ele já te traz pronto. Então, assim, o tempo está passando muito rápido, irmãos. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é: quem é o Jesus que você tem desfrutado? Quem é o Jesus que você tem vivido? Será que você para nos seus dias para orar, para falar com o seu Pai? Porque esse é o X da questão. Qual é o rei a quem você adora? Qual é o rei a quem você serve? Porque aqui nesse momento, os judeus, eles esperavam um rei vindo num quarto de milha, cara, com uma couraça como o rei Davi. E Jesus entrou como? Entrou num jumentinho. Ele queria dizer assim: o meu reino ele não é deste mundo. Eu não vim para entrar e fazer guerra. Eu vim para salvar este mundo. Eu vim para derramar graça sobre este mundo. Eu vim para transformar este mundo. Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria trazer ao vosso coração é: quem é o rei a quem você tem adorado? E parece muito distante, mas não é distante. A gente estava conversando hoje sobre leitura, como é importante nós termos tempo para ler, para orar. E a palavra de Deus, né, a fé vem pelo ouvir e o ouvir as Escrituras, ou a palavra do Senhor. Eu queria falar para vocês, irmãos, eu queria desafiá-los, assim como eu sou desafiado. Né? Imagina que lá, essa semana eu cheguei para trabalhar, e quando eu cheguei lá naquela, eu falei assim: doutor, você tá cara de pastor, rapaz. Pus uma gravata, né, diferente, viu, Mohamed? Coloquei uma gravata, e aí quando eu cheguei, disse assim: pô, você tá com cara de pastor, e eu me dei conta que eu falo muito menos de Jesus no meu trabalho do que eu deveria. Eu falo para a copeira, né? Às vezes eu vou tomar um café, eu converso, falo de Jesus para ela, falo de Jesus para a nossa vendedora, mas eu falo muito menos. Eu deveria falar talvez mais Jesus para os meus próprios pacientes. Eu deveria falar mais de Jesus, porque é a melhor coisa que me ocorreu na existência, mano. Eu não tenho como dizer para vocês algo que eu tenha, né, ou que eu tenha vivido, que seja melhor do que o meu Senhor. Porque imagine uma coisa, irmão, o que nós estamos vendo aqui vai passar. A nossa amizade de longa data, uma hora não vai mais existir, Marconil, porque pode ser que eu parta primeiro do que você, mas uma coisa é real, irmão. Uma coisa é real. Quando o nosso coração está no Senhor, nós estamos seguros eternamente. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: quem é Jesus para você? Como é que você recebe esse rei? Porque todo mundo esperava um quarto de milha, e o Senhor aparece num jumentinho que amamentava, frágil, para nos ensinar que nós precisamos aprender a depender dele. No verso 6. Os discípulos foram e fizeram exatamente o que Jesus tinha ordenado. A minha pergunta para você, irmão, é: você tem feito o que Jesus te chamou a fazer na sua vida, com o que você tem? Olha os talentos, olha o que o Senhor entregou na sua mão, onde você está hoje. Onde você está hoje?
Para de ficar vivendo a história dos outros. Para de ficar vivendo a vida dos outros. Diz assim, onde o Senhor me plantou hoje. E só contando a história, né? Minha mãe está aqui hoje. E no leito, no início da doença, do tratamento ali, na dificuldade, né? No momento em que a gente em lágrimas orava ao Senhor, quantas vezes eu vi uma técnica de enfermagem entrar, né, e sair de lá assim, dizendo assim, meu Deus, mesmo no momento de dificuldade, eu vejo essa senhora cantando, eu vejo eles dependendo do Senhor. E as pessoas falavam assim, uma colega foi passar uma visita, né, foi examinar, disse que ela saiu, voltou no posto de enfermagem e falou assim, aquele quarto tem alguma coisa diferente. Aquele quarto é diferente, assim, porque no meio da dificuldade eu vejo sorrisos, eu vejo a confiança em Deus, eu vejo louvores sendo cantados. Então, é sobre quem Jesus é. Né? Tem uma frase incrível, não sei se vocês já ouviram, que é assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você fez ou como você reagiu com o que fizeram com você. Então a primeira coisa, irmãos, que eu queria que você pusesse no seu coração é obedeça ao Senhor, por mais que estejas no momento de dificuldade. Não são as dificuldades que vão moldar quem você é, mas é quem Jesus é para você que molda onde você está. Porque minha mãe e nós poderíamos estar, né, naquele momento ali em lágrimas, assim, no momento de luto profundo, mas nós colocamos o nosso coração no Senhor, principalmente ela. E as pessoas entravam lá, iam consolar e saíam assim, nossa, tem alguma coisa diferente. Meu Deus, eu entrei para consolar, achei que, né, eu poderia ali levar alguma palavra e o Senhor me abençoou. Então, primeira coisa, queridos, quem é o Pai, quem é o Rei que você espera, o que você serve. A segunda coisa é confie no Senhor e faça exatamente o que Ele nos ordena. Os discípulos, eles olharam para Jesus e falaram assim, bicho, vão dizer que a gente está roubando a jumentinha do cara, do agricultor. E o Senhor deu a instrução, vai e diga assim, o Senhor manda buscar e logo devolveremos. Olha que incrível, quantas vezes, não sei se você já teve essa experiência com o Senhor, mas de dizer assim, pô, o Senhor está me impelindo a fazer isso. O Senhor está me impelindo a falar com aquela pessoa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Uma vez eu era um moleque, eu dava aula de física, né? Eu dava aula de física para ajudar no sustento da minha casa antes de ter passado na universidade. E uma vez, indo dar aula de física, o Senhor incomodou meu coração, mas incomodou meu coração e eu, rapaz, nada a ver, velho, um ônibus lotado. Sabe aquele ônibus do eixão que você pega aqui, você solta a mão e você não cai porque tem gente de todo lado? Então você não cai. E eu estava nesse busão e o Senhor falando ao meu coração, né? Fala de Jesus, aqui, tá lotado aqui de gente, eu vou falar pra quê ou pra quem? E cara, eu fui protelando e passou a antepenúltima passagem. E chegou a penúltima, na última parada de ônibus, eu levanto, puxo da minha época, eu tô ficando velho, entendeu? Eu fiz 34 anos, viu, Mohamed? Tô ficando velho, então era na cordinha. Aí eu, rapaz, não é possível, bicho, assim, nada a ver, velho, lotado, todo mundo aqui semi-morto, cansado. 7 horas da noite, eu estava indo da aula de física e todo mundo estava voltando para casa do trabalho. E eu lembro assim, nitidamente, assim, que na penúltima parada do ônibus eu levantei e fui andando na porta de descida, né? Eu disse aqui, eu estou perto da porta de descida, né? Vamos ver. Quando chegou na última parada, que eu já sabia onde era, eu levantei assim, eu estava aqui assim, ó, de frente, a parada aqui e eu aqui, ó. Aí eu virei, né, parecia aquela cena dos Vingadores, olhei para todo mundo e fiz... Gente, é o seguinte, na hora que eu falei assim, todo mundo fez assim, ele vai vender alguma coisa. Vai vender um livro, uma caneta, uma bala, olha,
vai contar uma história emocionante. Aí na hora eu disse assim, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, mas eu não queria pedir nada, não quero lhes vender nada. Hoje eu queria entregar o que eu tenho de mais precioso. Aí todo mundo, opa, peraí, esse cara não veio para pedir grana, não, ele vai dar pra gente, opa, o negócio tá melhorando, né? E aí eu lembro que assim, entre a penúltima parada e a última, eu tive aí, imagina, uns 3 minutos. E eu falei assim, você que hoje talvez está voltando aqui cansado do trabalho, né? Você até pergunta, quem que é esse malucão que está aqui falando a uma hora dessas? São 7 horas da noite, eu só quero ir para casa tomar um banho, comer e dormir. Eu falei assim, eu quero dar a vocês o que eu tenho de mais precioso, que é Jesus. Usando Paulo, não são palavras minhas. Paulo diz assim, né, diversas vezes, eu e os discípulos, né, quando foram indagados, eu não tenho nada, mas o que tenho eu te dou, é Jesus de Nazaré. E muitos foram curados, muitos foram transformados, e naquele dia eu fiz exatamente isso. Eu não vim pedir nada, eu vim dar a única coisa que eu tenho de preciosa, e esse é Jesus de Nazaré. Se você confiar nele, entregar o seu caminho a ele, ele te transformará. Ele pode ser seu pai, o seu amado pai, ele pode te dar a vida. E eu juro para vocês, irmãos, que eu falei isso, eu já tinha puxado a cordinha. Na hora que o busão parou, que o motorista... Eu só fiz assim, ó, parecia um robô. Eu fiz... E desci. Mas eu desci numa velocidade que eu disse assim, ninguém vai nem me interpelar, vai perguntar, nada, zero. E cara, eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu tinha uns 10 minutos para chegar e começar a dar aula, né, aula de física. E uma moça desceu do ônibus assim, desesperada, e ela desceu correndo em lágrimas. E eu lembro que era uma rua e tinha uma feira noturna, né? E eu fui passando pela feira e ela me acompanhou. Eu falei, opa, essa moça está me acompanhando aqui. Eu sei que uns 300 metros depois ela me acompanhou, pôs a mão no meu ombro, né? E disse assim, eu preciso ouvir mais desse Jesus, em lágrimas. Ela disse, hoje eu não tinha nenhuma esperança. E naquele momento eu estava ali pensando em coisas ruins. E eu estava dizendo assim, Jesus, se você de fato existe, eu tenho passado por tantas dificuldades, fale comigo hoje. E cara, o Senhor incomodou meu coração, porque o nosso Senhor Jesus queria falar, encontrar aquela moça. E eu lembro que no meio da feira, assim, é óbvio, né? Eu desci correndo do busão, porque eu não queria que ninguém falasse comigo. Aquela moça, ela me abordou na feira, e eu lembro que ali onde estava mesmo, ela fez assim, ela fez, por favor, eu não sei quem você é, mas eu preciso que você ore por mim. E ela começou a chorar. Eu nunca mais encontrei com essa moça. Eu orei por a vida dela. E aquele dia foi assim, um dia que marcou a minha vida. Imagina que eu tinha uns 15 anos de idade. Eu acabei de fazer 34, mano. São 19 anos dessa história. E eu nunca esqueci. O que eu queria que você entendesse, irmãos, é que quando você ouve a voz de Deus, quando você vive para Ele, não só você é abençoado. As pessoas que estão ao seu redor são encontradas, são achadas por Jesus, são abençoadas, têm a sua vida transformada. Porque entenda uma coisa, não é sobre grana, não é sobre o que você tem na conta, lá no banco. Eu conheço pessoas tão ricas que a única coisa que eles têm é a grana deles. Eles não conhecem a Jesus. Eu conheço pessoas tão pobres, mas que pobres materialmente, mas que são tão orgulhosos que não querem conhecer a Jesus. Então nunca foi sobre grana, nunca foi sobre coisas. Porque lá onde o Senhor morava, lá em Nazaré, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse cara aqui é o filho de José, o carpinteiro. Do mesmo modo que José de Arimateia, que era um granfino romano, um granfino diante, né? Ele tinha, né, os auspícios do governo romano, ele amou a Jesus. Se você não sabe, José de Arimateia foi um dos aristocratas mais importantes da época de Jesus. Sabe o que ele fez? Ele pegou a gruta dele, o sepulcro, e pediu, ele foi ao governo romano e pediu, Mohamed, assim, eu quero sepultar o meu Senhor. Tu entende uma coisa, irmão? Nunca foi sobre a grana que você tem.
é onde está o seu coração. Se você põe o seu coração no Senhor, se você confia piamente nele. Esses discípulos, eles confiaram no Senhor e eles foram lá pegar o jumentinho. Se você não está entendendo ainda, aquele jumentinho que o Senhor montou, abençoou a cidade de Jerusalém inteira e chegou até você, chegou até mim. Um jumentinho que o Senhor entrou, cumprindo a palavra de Zacarias 9. E aqui eu quero que você cole comigo agora. No verso 8, uma multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores, por isso que a gente tem, né, o dia de ramos. E espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os seguia gritavam: Hosana! Hosana! Bendito é o Filho de Deus, bendito é o Filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Hosana em hebraico significa salve o rei. O que eles esperavam aqui, irmãos, era que Jesus ele viesse para libertar politicamente o povo judeu. Então é por isso que aquela multidão ela se reuniu, ela se apressou em ver o Senhor. Eles queriam a liberdade econômica, política. Entenda uma coisa. Nós passaremos por dificuldades políticas, econômicas, mas o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Cara, eu tenho trazido isso todos os domingos, porque o Senhor, né, e é algo que tem começado a surgir com os caras que são podcasters, que falam sobre os estoicos, né? Então, seja forte, seja resiliente, passe pelas dificuldades, né? Você é alguém finito. E eu acho que a maior bênção que nós temos na nossa vida é entendermos que nós somos finitos. Eu não sei se você entende esse estalo na nossa vida. Você é finito. Nós somos finitos, né? Se você quiser ser mais técnico, existe uma enzima chamada telomerase. Ela é como se fosse o cut-down da sua vida. Todos nós temos isso. Tem um cara, um bilionário americano, não sei quantos estão acompanhando isso, ele gasta uma média, né? Ele tinha um check-out de pagamento, ele conseguiu vender, né? Ele fez uma venda muito grande e hoje ele até criou aquela linha Blueprints, né? Se eu estiver errado, me corrijam, mas ele criou uma linha de produtos só para rejuvenescimento, só para vida, né? Para ganho de performance. E quando ele começou, ele tinha uma idade fisiológica de 64 anos. Em 3 anos, essa idade, né, ela foi reduzida a 18. Então, pele, tecidos, né, e é incrível que no artigo que descrevia, né, sobre os avanços do Brian Johnson, o nome dele, desse empresário, ele põe 1 milha de dólar por mês. Então, todos os tecidos, baço, intestino, coração, tudo é estudado no mínimo detalhe. Ele não pode comer nada fora da dieta, ele come ração, não pode fugir da dieta. Né? E é incrível que lendo aquilo, né, no artigo, o disclaimer, né, no final, era talvez a vida que ele pede, o rejuvenescimento, o pôs numa prisão. Bicho, ele não pode encontrar com os amigos, ele vive meio que numa bolha. E ainda assim, ainda tendo regredido alguns anos, a telomerase dele continua progredindo. E no final do artigo, é um artigo científico, depois que é citado, né, em estudos próprios, né, não são estudos multicêntricos, é um estudo observacional de um paciente, que é o Brian. Ele tem uma velocidade de envelhecimento 30% a menos do que o Gladson, o bombado Gladson de Jesus aqui, entendeu? 30%, ou seja, o cara gasta 1 milha de dólar todo mês no ano. Todo mês ele gasta 1 milha de dólar e ele conseguiu retardar quanto do envelhecimento, da progressão? 30%. Qual é a grande mensagem nisso aqui, irmãos? É que o cara que hoje mais investe em saúde, come ração, vive num quadradinho, numa bolha, faz tudo direitinho, faz exames 2 vezes por dia. Ele coleta exame de manhã e à noite para ver metabólicos. Ele só conseguiu reduzir 30%.
Sabe qual é a grande verdade, irmãos? É que todos nós somos finitos. Finitos. Pense na sua própria vida, irmão, e saiba que você é finito. A sua vida vai mudar. As suas concepções de vida vão mudar. É isso que o Senhor está apontando para nós aqui, irmãos. Eles pensavam que o nosso Jesus iria trazer uma liberdade geopolítica, que ele iria libertá-los do Império Romano. Mas Jesus aponta para eles dizendo assim: eu vou libertá-los de algo que a política não pode fazer. Eu vou libertá-los eternamente. Eu vou lhes dar vida eterna, irmãos. Amém? Jesus tem nos chamado a uma vida eterna com Ele. Então, quando nós gritamos, bradamos Hosana, Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. A minha oração, irmão, é que Jesus ele possa de fato entrar na sua vida como um rei num jumentinho, trazendo paz. Porque parece que a gente está correndo atrás das coisas e a nossa vida está escorrendo por entre nossas mãos. Essa é a realidade. Nós estamos correndo atrás de status, ou talvez atrás de coisas que as outras pessoas nos mostram. E a vida está escorrendo por entre as nossas mãos. E o Senhor está nos ensinando aqui: ponha o seu coração nele, saia da superficialidade. Comece a ser profundo com o Senhor. Seja real. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Seja profundo. Não perca tempo. Ora bolas, velho. Se você for para os Estados Unidos, se você for para a América do Norte, como fala o Luiz, se você for ser um texano, se você for para a África do Sul, se você for ficar aqui na Vila Mariana, for para New York, para onde você vá, João Pessoa, Cuiabá, Curitiba, onde você... Não é sobre o local, não é sobre a grana que você tem, não é sobre quem você é, mas é sobre onde está o seu coração. Seja profundo e seja real. A nossa vida está passando, e está rápido demais. 4 meses desse ano já se foram. Ontem, o Luquinhas estava com o Suelen prestes a dormir, ele veio: papaizinho lindo, eu posso dormir com você, a mamãe, só um pouquinho. E cara, eu olhei e falei assim: um dia desse, não sabia andar, filho, não sabia comer. Hoje ele vai, eu não sei se você conhece, sabe o pote de paçoca, aquele paçoquita pequenininho? Eu adoro aquilo, velho, me julguem. Imagine, me perdoe. Imagine que a minha cor para assuntos de saúde. Eu pego uma daquela depois do almoço, mando para dentro e tomo um litrão de água bem gelado, viu, Mohamed? Bom demais da conta. Sabe o que foi que o Suelen descobriu? Que ele vai, abre a gaveta, ele sabe bem certinho. Ele abre com a mãozinha a tampa, ele cata 2 e vem, ó, tac, tac. Esconde atrás do sofá, Gladys, e corre. Eu estava dizendo assim: bicho, o tempo está passando muito rápido, porque um dia desses ele não conseguia mamar direito sozinho. Ele a perninha torta, assim, né, de garrincha, está endireitando, mas o tempo está passando, irmãos. E quando esse povo grita Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, eles estavam falando sobre uma liberdade transitória. Que veja, irmãos, a nossa liberdade aqui é transitória. O Brian Johnson, que põe 1 milha por mês, 1 hora ele se vai. Essa é a grande realidade que nós precisamos enfrentar, de como lidamos com a vida. Eu queria finalizar esse sermão de hoje, né, falando dos versos 10 e no verso 11. Aponte para Cristo. Ponha o seu coração nele. Que o Senhor ele possa fazer coisas grandiosas na sua vida. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é este? Disse que houve um alvoroço e eles perguntaram: quem é este? Quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta da Galileia. Este é Jesus, aquele que nós aguardávamos. Mas aqui eu quero trazer algo para vocês. Sabe que esse mesmo povo que gritou Hosana, Hosana, que estendeu
os mantos e cortou, né, ramos, né, para que o Senhor entrasse em Jerusalém, foram os mesmos que esperavam uma liberdade econômica e geopolítica e não tiveram. Foram os mesmos que escolheram, né, induzidos por Caifás e os subsacerdotes, a Barrabás. Entenda uma coisa, irmãos. Jesus, ele é aquele que nos salva da nossa miséria. Nós precisamos entender que o nosso coração deve apontar para o Cristo no meio das dificuldades. Nós precisamos entender que a nossa vida mais importante é a vida eterna com o Senhor, que começa agora. É o reino de Deus que começa agora. Quando nós falamos sobre cruz, é a cruz que nos traz vida. Como disse Zacarias 9:9, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos participar da mesa do Senhor hoje. Aponte sua vida para Cristo. Ponha seu coração no Senhor. Ele é Jesus. Ele é o profeta. Ele é aquele profeta de Nazaré. Ele é aquele profeta da Galileia. Ponha seu coração nele. Eu não sei se você me ouve, irmão, aqui agora, né? Como se o Senhor estivesse reafirmando ao seu coração quem você é e quem eu sou. Jesus está bradando do seu alto e sublime trono. Você pode me chamar de Pai. Você pode ser feito filho. Por isso que nós chamamos o Senhor em hebraico Abba. Na linguagem original, Abba significa Pai querido, Pai amado. É uma forma afável de falar com o Senhor. Então, eu queria que você, irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui hoje, pudesse participar da mesa do Senhor. Esse é o momento em que você abre o seu coração para Jesus e fala dos seus medos, fala das suas fraquezas, porque nós temos fraquezas. Nós somos miseráveis, dentre os quais eu sou o pior, eu que vos falo. Eu sou o mais miserável, eu dependo ainda mais da graça de Jesus. Eu sou sustentado por Ele, eu luto contra os pecados diários. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Nós somos miseráveis, mas dependemos de um Deus grandioso. Esse é o momento em que você fecha os seus olhos, você tem um momento com o Senhor. Quem você tem pensado que é o Rei? Como você tem recebido esse Rei? Jesus, o mesmo Deus que entrou no jumentinho. Às vezes eu fico pensando, e aqui, mais uma vez, irmãos, com uma palavra de sabedoria pastoral, o problema não é se você anda de Porsche, velho. Tô nem aí pra você. O problema não é se você anda a pé. O problema não é se você anda de busão, de bike. O problema, aqui, o X da questão, é onde você tem posto o seu coração. É em qual rei você tem dependido. Quem tem sido o rei da sua vida? Essa é a pergunta, irmão. Quem é aquele que baliza a sua existência? Quem Jesus é para você? Eu queria que nesse momento, enquanto a banda toca, você pudesse, antes de participar da mesa do Senhor, você pudesse falar dos seus próprios pecados, dos seus receios, dos seus medos. Fale ao Senhor. Seja verdadeiro. Não fale bonito, mas fale verdades. Seja real. Lembra que o Senhor Jesus, ele até poderia ter entrado num quarto de milha. Ele poderia ter entrado numa carruagem de fogo alado. Uma coisa assim estupenda. Ele é o rei de todas as coisas. O Senhor, ele ressuscitou mortos. O Senhor, ele fez coisas grandiosas. Ele entrou montado no jumentinho. Aquele que é a nossa referência máxima. Escolheu a cria de uma jumenta. Um filhinho. Alguém que ainda é frágil. Que precisa ser amamentado. Ele poderia ter entrado com pompas reais. Com anjos celebrando a sua entrada. E ele entrou num simples jumentinho. Não sei quem você acha que você é.
Mas aquele mesmo rei que entrou num jumentinho, ele olha para você de braços abertos e te chama a viver com ele, a aprender mais dele, a estar mais próximo. É um Jesus real, não é uma coisa etérea, não são um conjunto de valores ou de regras. É o Jesus ressurreto, vivo. É o Jesus, o filho de Davi. É Jesus aquele que morreu sim, mas que ao terceiro dia venceu a morte, vivo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Jesus, nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Vamos cantar juntos essa música. Abra sua boca, cante junto com o nosso banda. No princípio era o Verbo, adorado Senhor, era Deus. Todas as coisas foram feitas em seu nome. Aleluia! E sem Ele nada que se fez iria existir. Com graça e verdade Ele se fez carne, foi um de nós. Cantemos. Emmanuel, Deus conosco habitou, levou sobre si o mal e a dor, tudo se rendeu àquele que rasgou o véu, um novo céu e uma nova terra Ele fará, tudo restaurando Ele já está. Maranatha, vem Emmanuel. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, coma o pão e beba do cálice. Irmãos, esse é o momento de arrependimento. Esse é o momento que você põe o seu coração do Senhor e pede perdão pelos seus pecados. Se você se reconhece como um pecador, dependente da graça do Senhor, esse é o momento de você participar da mesa do Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, peça graça ao Senhor para ser transformado. Passe pelos todos da mesa do Senhor. Pode ir. Passou da morte para a vida, viu o homem Deus, a profecia foi cumprida, o trono sempre teve um rei, nascido para nos salvar. Emmanuel, Deus conosco
Aproveite esse momento na mesa do Senhor. É um momento de arrependimento. Participe da mesa do Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Seja encontrado pelo Senhor com um coração fiel, com um coração quebrado. Abra o seu coração e peça ao Senhor que preencha com graça e com transformação. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Se você entende que você é pecador e que você hoje renuncia aos seus pecados e que faz isso em memória de Cristo, seu único e eterno Salvador, coma do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Consigo agradecer. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Nós não merecíamos, Pai, o seu amor naquela cruz. Mas o Senhor nos amou com amor incondicional. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque quando comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que o nosso Pai amado venha. Irmãos, participemos todos desse momento, em honra ao Senhor, com um coração quebrantado, em espírito e em verdade. Tomemos todos. Maranata, ora vem. Maranata significa Senhor, que o Senhor se apresse. E a Bíblia diz que Ele virá como um noivo. Que nós possamos ser como as virgens prudentes que tinham azeite. Essa música ela diz, ela declara: Senhor, venha sobre a minha vida. Venha, Senhor Jesus, o quanto antes sobre mim. Por isso que é Maranata. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor.
te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que nós possamos conhecê-lo, prosseguir em conhecendo o Senhor, nos aproximando dele, crescendo de fé em fé. Essa música, ela é uma música poderosa e ela fala aos nossos corações o quanto nós precisamos do nosso Pai. A mesa do Senhor aponta para isso. Eu queria que nós pudéssemos encerrar esse momento de celebração. Nós não estamos vendo um belo louvor, exaltando ao Senhor, cantando. Nós vemos homens e mulheres aqui exaltando ao Senhor e a igreja é convidada. Que nós possamos entender o quão glorioso é o Senhor. Eu queria te convidar, nós vamos terminar cantando Glorioso voltará. Mas eu queria, irmão, que você aí abrisse a sua boca, que você cantasse essa música como se fosse a última vez ou pela primeira vez. Que você possa entender que o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dons, talentos, os nossos sonhos, anseios, medos e receios, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estão no Senhor. Então abra sua boca e cante ao Senhor. Glorioso voltará, a igreja cheia, Maranata, ora vem, tudo novo Ele fará, pra sempre reinará, Maranata, ora vem, glorioso voltará, a igreja cheia, Maranata, ora vem, tudo novo Ele fará, pra sempre reinará, Maranata, Emmanuel, Deus conosco. Ele cuida de você. Saiba disso. Ele é Deus presente. Ele cuida. Entregue-se completamente a Ele. Se rendeu aquele que rasgou o véu, o novo céu, uma nova terra Ele fará, tudo restaurando Ele já está. Maranata, vem Emmanuel, Maranata, vem Emmanuel, Maranata, vem Emmanuel. Vai aplaudir o Senhor no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos. Eu quero, como servo do Senhor, abençoar a sua vida, a sua casa. Que a mão do Senhor, que a boa mão do Senhor, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus possa estar com você agora e com toda a sua casa. E todos dizem amém. Deus abençoe o seu domingo, abençoe a sua casa, a sua vida. Até domingo que vem, traga visitantes. Nós teremos uma apresentação especialíssima na nossa cantata de Páscoa. Que Deus te abençoe e abençoe sua semana. Esta é a hora da adoração. Vem para em teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem
escolha.